Débora entrou, Luciana, Camila. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Vamos novamente, vamos ver se agora vai dar certo. Vamos ver, Rebeca já chegou. Voltou! Oi, Dani, tá me vendo agora? Oi, Rebeca! Não tô conseguindo te ver ainda, você me vê? Eu te vejo, Dani. Vamos assim mesmo! Será que as É, pessoas vamos. estão conseguindo me ver? Todo mundo tá conseguindo ver a Rebeca? Dá um joinha! Estão conseguindo me ver, gente? Tá conseguindo ver, Carol? Kátia, vocês estão conseguindo ver a Rebeca? Solange consegue ver? Sim? Sim? Então vamos lá, Rebeca. Todo mundo tá conseguindo te ver, menos eu. Não tem problema. Dani, que pena. Seja bem-vinda, Rebeca. É um enorme prazer ter você aqui com a gente. Muito bom, Dani. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês do Canarinho, essa escola que eu admiro tanto, que mora no meu coração. É muito bom estar aqui com vocês. Rebeca, então a gente vai conversar hoje sobre o sono da criança pequena, né? Por que que a criança pequena tem tanta dificuldade em pegar no sono? Pois é, Dani, isso é uma questão, né, que angustia muitos pais. A gente percebe que é uma demanda muito grande, né, quando principalmente os pais de primeira viagem, essa questão do sono, porque é difícil entender por que que é tão difícil fazer uma criança dormir, né? E se a gente vê os fatos biológicos que explicam isso, a gente entende e a gente tem uma facilidade maior de lidar com essa situação, porque quando a gente tem o conhecimento, né, Dani, isso relaxa, isso acalma, isso nos empodera de saber como lidar, o que fazer. Então é muito importante a gente entender o que, que acontece no corpinho da criança em relação à questão do sono. Então, Dani, a gente tem alguns fatos biológicos. O primeiro, a criança, quando nasce, ela não nasce com o hormônio do sono ativo. A glândula desse hormônio, ela só começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, aos 4 meses de vida. Então, para você ver, né, como que é tão imaturo essa questão do hormônio do sono para um bebê. E essa glândula, Dani, ela tem 1 ano ainda para se desenvolver. Então, ela produz esse hormônio, a melatonina, mas de forma irregular até o aninho de vida do bebê. Então, isso é uma questão, né? Que a gente pode entender um pouco dessa dificuldade da criança conseguir dormir. A A outra, gente já acha, a gente já acha que o bebê já nasceu, vai dormir, né? E vai na verdade não é isso. E também aquela coisa, né, Dani? A gente tem sempre aquele olhar de adulto para criança. A gente põe a nossa perspectiva, as nossas necessidades e a nossa realidade. Como a gente sabe dormir, dorme, né, deita na cama, lógico que tem muitos adultos que também têm dificuldades, mas assim, como Sim. dormir para a gente é algo tão mais fácil, a gente não entende por que que o bebê não dorme. A gente pensa assim, poxa, tá com sono, dorme. Mas não é tão simples assim, porque, como a gente está falando, isso é uma questão de amadurecimento biológico. Então, tem a questão do hormônio do sono, e tem a questão também, Dani, do ciclo do sono do bebê, que é muito diferente do nosso. Com É, a gente, certeza. a gente pensa que dorme a noite inteira, mas se você parar para pensar, um adulto, ele nunca deita de manhã, à noite e acorda de manhã. Pá, dormiu a noite inteira. Por mais que ele durma bem. O adulto tem também essa questão do ciclo do sono, de ficar entre o sono profundo e o sono leve. Só que quando o adulto entra nesse sono leve, ele consegue se ajeitar, muda a posição, né? Se cobre, ajeita ali o cobertor, ajeita o travesseiro e volta a dormir. Muitas vezes ele nem lembra que isso aconteceu, né? É uma coisa tão Sim. automática que a gente não lembra. Mas com a Isso. pequena, o que que acontece? Ela fica mais tempo nesse sono leve.
O ciclo do sono dela tem mais sonos leves do que o profundo. E isso é uma questão também, Dani, da sobrevivência. Ele precisa estar nesse sono leve para ele poder pedir ajuda quando ele necessitar. Então, assim, o Hum. bebê tá com fome, tá com a fralda cheia, tá com febre, tá com dor, tá com algum desconforto, esse sono leve ajuda com que ele solicite, né, os pais para ajudarem ele. E outra questão, Dani, é que esse sono leve também ajuda no desenvolvimento físico e neurológico do bebê. É uma condição que ele precisa também para crescer, para se desenvolver. Então, já tem esse outro aspecto. O sono do bebê tem um ciclo de sono diferente do adulto. Ele fica mais no sono leve do que no sono profundo. Outra questão também, assim, importante a gente saber, Dani, é que a gente acorda sem nosso relógio biológico, ainda é algo que a gente vai ter que organizar no nosso corpo. A gente não tem ainda esse relógio biológico. E a criança pequena, ela vai muito de acordo com a luz do sol e a noite, né? Então eles funcionam muito isso. Tá de dia, eles acham que é para despertar, à noite dormir. Mas isso, Dani, é um tempo que eles precisam também entender, né, o que é dia e o que é noite. Então o relógio biológico também da criança é muito imaturo. Ele começa a ter uma questão de maturidade aos 4, 5 meses, mas aos 10 meses ele consolida o seu relógio biológico, mas ele só tem um relógio biológico semelhante ao do adulto no 4, 5, 6 anos de idade. Então, olha o tempo que essa criança precisa, né, de amadurecer para conseguir ter um sono parecido com o adulto. E nós adultos já queremos que eles nascem, né, Já dormindo. dormindo, né? Ó, filho, tá na hora do soninho, fechou olho, você tá sentindo é sono, vamos, dorme. E a gente não entende, né, essa dificuldade, essa resistência, essa questão mesmo que é difícil para o corpinho deles entrarem no sono, porque eles têm toda essa questão mesmo fisiológica que dificulta muito, né, Dani? Então, assim, a gente ter É. esse conhecimento é muito importante para a gente não ficar exigindo da criança, exigindo do bebê aquilo que eles ainda não têm capacidade de fazer. Não tem maturidade, né, para dar, né, para fazer. E Isso. Rebeca, por que que é tão difícil fazer um bebê dormir? Então, Dani, essa questão do bebê dormir é também um ponto, né, que eu vejo que as mães sentem muito. Porque muitas vezes você vai colocar seu bebê para dormir, você percebe que ele está com sono e ao invés de adormecer, ele chora, ele fica irritado, ele empurra a mãe com os bracinhos, né? Esfrega o olho, puxa cabelo e parece assim que está na Aperta a luta, bochecha. aperta a bochecha, e se arranha todo e parece que aquilo ali é uma luta. E na verdade é uma luta mesmo, Dani, é uma luta neurológica, porque o bebê ele tem três partes, né, do cérebro, diferentes partes, que é a do sono, a da fome e dos estímulos. E quando ele está com sono, Dani, essas três, porque cada necessidade, né, é conduzida por uma parte do cérebro. E quando o neném está sentindo sono, ele não entende ainda que aquilo é o sono. Ele confunde ainda essas necessidades. Ele não tem amadurecimento neurológico para saber, ah, agora eu estou com sono, então eu vou dormir. Ah, agora eu estou com fome, então agora eu vou comer. Não, a reação dele é chorar porque está sentindo alguma necessidade, mas não sabe ainda distinguir. E o cérebro fica ali lutando entre essas três necessidades para criar um equilíbrio. Enquanto isso, o bebê chora, ele pede ajuda, falando assim: olha, eu não estou conseguindo resolver isso que eu estou sentindo. Pedi É a forma que ele encontra de se comunicar, é o choro, né, Rebeca? chorar, igual quando ele chora quando está com fome, mas só que para a mamãe é muito mais fácil. Quando a criança está com fome, dá o peito e ela calma, dá a comidinha, ela calma. Só que o sono, ele tem uma tendência de ter uma dificuldade maior de atender essa necessidade dele, por causa que o sono causa um desconforto também no nenê, parecido com a dor. Muitos pediatras falam que o sono
é confundido com a criança, para o bebê, como a dor, ele sente um desconforto muito grande. Então é importante a gente ter noção disso, Dani, para a gente não desistir. Porque o que acontece? Muitos pais, quando percebem essa reação do bebê, não colocam mais para dormir. Fala, ah, não está com sono. Se ele está chorando, é porque ele não quer dormir. E desiste. E Na aí verdade, é o contrário, né? é o contrário, ele está precisando é da sua ajuda, é da sua orientação, da sua paciência, né? Da sua dedicação àquele momento, até ele ter maturidade para entender que aquela necessidade dele é de dormir e ele entender o que, que ele precisa fazer para dormir. Então, isso assim é um longo processo, Dani. O sono do bebê, né? O relógio biológico do bebê, ele começa a ter uma consolidação, a ficar mais maduro com 10 meses de idade. Por isso que é tão importante a gente ter muita paciência e persistência para chegar nesses 10 meses de idade, porque depois que a criança tem uma rotina adequada, foi conduzida a dormir nos horários que ela precisava, ela vai começar a entender, a começar a saber o que ela está sentindo, o corpinho dela vai estar com o relógio biológico mais organizado e vai ser muito mais fácil. Mas quando os pais desistem, Dani, aí isso se prolonga por muito mais tempo. Então é importante essa dedicação no começo, né? Nessa fase pequenininha, porque eles precisam muito disso. Tem que ter paciência e persistência, né, Rebeca? Muito, Dani, muita Agora persistência. uma, agora uma pergunta boa aqui, ó. Qual a importância da rotina para o sono do bebê? E quais dicas você daria para a rotina do dia e para a rotina da noite? Então, Dani, rotina na vida do bebê é tudo. É o que traz segurança, é o que traz a questão da tranquilidade. Bebê precisa de previsibilidade, saber o que, que vai acontecer, né? Saber qual é a próxima atividade que ele fará. Isso faz com que ele perceba melhor o mundo, ele consegue conduzir melhor, né? Atender melhor essas atividades dele quando a gente tem um ritual. Então, assim, bebês que cada dia comem no horário, dormem no horário, faz atividade no horário diferente, eles ficam totalmente confusos, perdidos, inseguros, né? Isso traz muita insegurança para o bebê. E eu falo assim, eu gosto muito de comparar sempre com nós, adultos, né, Dani? Se a gente tem uma vida totalmente maluca, cada dia eu faço uma coisa, acordo num horário diferente, durmo num horário diferente, vou para o trabalho um dia de manhã, outro dia à tarde, né? Não tenho horário para comer, para me alimentar. Isso perturba muita gente Com emocionalmente. certeza. A gente tem dificuldade de organizar nosso cérebro, né? De nos conduzir de A forma gente mais fica impaciente, nervoso. consciente, a gente fica perdido, a gente dorme mal. Então, assim, a gente ter uma rotina do sono é muito importante, Dani, para a gente também amadurecer esse relógio biológico, a gente fazer com que o nosso corpo entenda como a gente funciona. Então, eu falo assim, que é momento de dedicação. Às vezes os pais pensam assim, ah, mas isso é uma prisão. Mas não é prisão, gente. É um tempo de dedicação que lá na frente você vai colher os frutos, porque é tão bom você saber que seu filho tem a rotina certinha, os horários certinhos de dormir, de se alimentar. Ele fica uma criança muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais feliz. Você pode organizar também muito melhor o seu dia. Quando você tem o dia do seu filho organizado, o seu dia também está sendo organizado. Então, rotina é muito, assim, prioridade na vida da criança e para a criança estabelecer um amadurecimento para o seu relógio biológico. Então, isso é muito importante, Dani. E de dia, não precisa mudar a rotina da casa, né? Nem que todo mundo falar baixinho, ficar escurinho. Tem que deixar do jeito que é para a criança se acostumar que aquele é o soninho do dia, né? Não é o soninho da noite. Isso, Dani. As dicas para a rotina do dia que eu daria é assim: primeiramente, você ter uma sequência, né, de atividades e sempre fazer esse ritual
um atrás do outro. Às vezes o horário não precisa ser exatamente aquele, que a gente sabe que bebês pequenos, eles ainda estão nessa questão de amadurecer o relógio biológico, então um dia acorda um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes o soninho é um pouquinho menor durante o dia, né? Às vezes dorme um pouquinho mais. Então, assim, não é ficção tão grande do horário, mas do ritual, né, Dani? Então, assim, acordou, tomou um solzinho, né? Acordou, mamou, tomou um solzinho, brincou, depois toma um banho, relaxa, vai para o soninho. Então, assim, você ter essa rotina fixa né, dos acontecimentos é muito importante. E eu falo assim, o dia tem que ser diferente da noite, porque o relógio biológico da criança, ela entende a questão da luz, né, e do escuro. Então, se de dia você apaga a luz, você deixa tudo no silêncio, né? Como é à noite, a criança está dormindo lá na escuridão, silêncio total, ela não vai conseguir diferenciar dia e noite. Então, vai acontecer aquelas crianças que ficam trocando o dia pela noite. Agora, quando você deixa a criança no ambiente natural, luz, né, natural do dia, barulho, pode ter, né, papai e mamãe com a sua rotina normal, irmãozinho brincando, né, quem tem já o seu irmãozinho. E essa criança vai se adaptar a dormir assim e ela vai entender que esse é o soninho do dia, que é um sono mais rápido, né? Que depois ela vai acordar, se alimentar, brincar. E isso, com o tempo, vai ficando muito certinho na vida dela. Ela vai entender a hora que é para ela dormir, a hora que é para brincar, a hora que é para se alimentar. Então, Dani, essa rotina do dia tem que ser diferente. O que eu aconselho Ok. do dia, você tem uma música para sempre cantar. É importante a gente sempre cantar a mesma musiquinha, porque música para criança também é estímulo. Então, às vezes, ela não diferencia quando você está cantando para brincar, para estimular, ou quando você está cantando para dormir. Só que quando você coloca sempre a mesma música, de preferência uma música mais calma, né, Dani, mais tranquila, você ajuda essa criança a perceber que aquela é a musiquinha de dormir. Ela vai associando. Ah, agora eu estou ouvindo essa musiquinha e depois disso eu durmo. Né? É Então, é como um ritual, né? ritual, a gente ter essa musiquinha. Banho também ajuda muito a relaxar a criança, também ajuda muito ter o vínculo, é uma hora que a mãe, o papai pode estar ali entregue, fazendo carinho, tocando no corpo, fazendo a massagem, né? E sempre dando explicar para a criança que ela vai dormir, sabe? A criança precisa tudo que você vai fazer com ela, qualquer atividade, você explicar, por menor que ela seja. Porque a criança, mais do que entende suas palavras, ela entende a sua intenção de respeito por ela. A intenção que você tem de explicar para ela o que vai acontecer com ela, né? Então, assim, olha, filho, você já brincou, você já se alimentou, agora a gente vai tomar um banhozinho relaxante e depois a gente vai dormir para descansar, para repor nossas energias. Então, assim, sempre explicar para a criança o que vai acontecer nela. Todas as atividades, isso é importante para a rotina E, dela. e, consequentemente, a explicação traz segurança para essa criança, né? Que está sabendo o que vai acontecer. Isso. E eu falo, Dani, que essa rotina do sono é tão importante também para a gente perceber quando a criança está cansada. Porque o que acontece? Muitas vezes os pais, né, se perdem do horário, se perdem da rotina, né? Sai ali um pouquinho da programação com o bebê e essa criança vai ficando cansada, cansada. E o que acontece? Criança, quando está muito cansada, Dani, o corpinho dela entra em estado de alerta. Eu estou cansada, mas eu preciso ficar acordada. Eu estou cansada, mas eu estou recebendo estímulo. Eu estou recebendo luz, barulho, ninguém está me colocando para dormir. Então, o que acontece no corpinho da criança? É uma Vai ficando descarga, irritada, né? né? Vem uma descarga de adrenalina para essa criança poder se manter acordada. Ela acumula cortisol e isso impede que o hormônio, né, a melatonina, seja ativado na criança, que ele funcione. Então, a criança fica num estado de agitação muito grande. Eu acho que todos os pais já passaram por isso, de ver assim, a sua criança é cansada, mas ele está agitado, ele está gritando, ele está jogando os brinquedos no chão, ele fica fazendo muito barulho, às vezes muito movimento, e muitos pais confundem isso
animação. Ah, ele não está querendo dormir. Olha o jeito como ele está agitado, animado. Ele quer brincar. E, na verdade, isso já é um excesso de cansaço. E quanto mais cansada essa criança estiver, mais difícil vai ser fazê-la dormir. Então, assim, você ter esse ritualzinho, você prestar bastante atenção nos horários da criança, né? Perceber os primeiros sinais, né? Coça o olhinho, né? Começa a balbuciar mais. Então, assim, isso é muito importante para você saber a hora certa de colocar seu filho para dormir, A né? rotina é importante para tudo, né, Rebeca? Para tudo, para tudo. Todos nós E, precisamos. Rebeca, a gente sabe que existe por aí uns treinamentos para poder fazer o bebê dormir, né? O que que você acha disso? Qual é a sua opinião? Dani, primeiro assim, né? A gente está falando de que o sono para criança é uma questão de amadurecimento biológico. Então, treinamento vai totalmente contra isso, porque você vai treinar uma criança a fazer até uma habilidade que ela ainda não é capaz de ter. Então, eu falo que é a mesma coisa de você fazer assim. Meu filho tem 6 meses de idade, vive no meu colo, mas eu estou muito cansado de carregar ele no colo, então eu vou ensinar ele a andar, né? Então, assim, meu filho não tem nenhuma habilidade motora, neurológica, né, de andar, mas eu vou ensinar, vou treinar isso porque eu tô cansada. Então, assim, Dani, isso é muito complicado. Eu sei que muitos pais fazem isso com a melhores da intenção. Eu sei que não dormir, gente, é muito difícil. Eu vivo falando que a gente primeiro tem que cuidar de quem cuida, então cuidar das mães, cuidar dos pais. Esses pais também precisam estarem descansados. Então, por isso que é importante você ter uma rede de apoio, você pedir ajuda, mas você não pode exigir da criança aquilo que ela ainda não é preparada, né? Ela ainda tem a questão do hormônio, da melatonina, ela tem a questão do ciclo do sono, que é mais leve, ela tem a questão ainda que ela precisa de contato, né, para se sentir segura, né, Dani? Eu falo assim, que a criança tem um mito muito grande que a criança não pode ser ninada, né? Hoje a gente escuta muito isso. Não E pode nem dormir no peito, e nem dormir no nem peito. dormir no peito, não pode ser ninada. Ela tem que saber dormir sozinha, botar no berço e deixar lá chorando para dormir sozinha. Só que a gente também uma coisa importante a gente saber, Dani, que esse fato do ninar, esse balançar para o ser humano, faz com que o ser humano consiga se conectar com vários tipos de emoções. Ele ajuda, o balançar para a gente ajuda a gente a se conectar com as nossas emoções. Então, por isso que crianças gostam tanto de balanço do parquinho, por isso que quando a gente vai dar um abraço apertado numa pessoa que a gente gosta muito, a gente às vezes faz assim, né? Balança, porque a gente se conecta Aham. com as emoções daquele momento. Então, por que não um bebê pequenininho que está nessa fase de, né, amadurecimento, está conhecendo o mundo, que ainda não sabe também lidar com as suas emoções, não pode ser ninado, né, no colo da sua mamãe, do seu papai? E amamentar, tem coisa mais deliciosa de você associar o sono a um ritual tão gostoso de amor, né? Um ritual assim de tanto vínculo com a sua mãe. O soninho vai ser associado a isso. Poxa, é tão bom dormir, porque eu durmo ali, né, com a minha mamãe. E assim, é importante a gente saber que a criança não vai ficar para sempre precisando ser minada e precisando do peito. Isso, uma hora, a criança passa dessa fase. Isso que a gente fala, isso é uma questão de Verdade. amadurecimento. Ela vai criar essa habilidade de conseguir dormir sem ser no peito, sem ser ninado. Mas se ela teve esse cuidado no período que ela necessitava, né, Dani, ela vai ser uma criança muito mais preparada emocionalmente para dormir. A Eu gente vai falo, ver o resultado lá na frente, né? eu falo que uma criança que fica deitada no berço, chorando, chorando, chorando até dormir, Dani, primeiro que a gente é importante saber que quando a criança chora muito, ela acontece mudanças físicas, né? A sua pressão arterial sobe, seus músculos ficam tensos e ela tem uma descarga de cortisol no corpo muito grande, de estresse muito grande.
Depois, Dani, essa criança pode dormir até profundamente, porque é natural crianças que passam por traumas muito grandes conseguirem dormir profundamente. A gente vê muito isso, acontece uma coisa muito difícil na vida da criança, ela pá, depois dorme, né? E aí os pais associam assim, poxa, deu super certo esse treinamento, olha como meu filho tá dormindo bem. Mas a que custo, né, Dani? A que custo isso? A gente não É. tem que ver o resultado, a gente tem que ver o caminho, o processo, o que que essa criança passou para chegar nesse resultado. Então, Por assim, isso que é importante a gente estar tendo esse papinho aqui, né? Porque, na verdade, a gente cria muitas crenças limitantes que vêm de geração para geração. isso, Dani, E ninguém sabia, né? e pais de primeira viagem, a gente fica muito perdida, a gente fica muito vulnerável à opinião de todo mundo, que os outros falam, aquela coisa, ah, seu filho vai ficar mal acostumado, seu filho vai ser mimado, e a gente fica nessa tensão. Mas, gente, nós precisamos primeiro acolher, primeiro dar segurança, primeiro nutrir essa criança de amor, para depois essa criança conseguir amadurecer e conseguir ter a habilidade de dormir, né? Com certeza. E, Rebeca, quais dicas você daria para aqueles pais que a criança não dorme de jeito nenhum? Assim, Dani, primeiramente, eu falo que quando um pai chega para mim, né, uma mãe, e fala assim, ó, meu filho não dorme, né, uma criança menor, né, quando é questão de bebês, a gente escuta muito isso na fase dos bebês. Eu primeiro quero, é importante saber a idade desse bebê, né, Dani? Porque assim, os bebês até os 3 meses, 4 meses de idade, eles acordam de 3 horas para mamar. Isso é natural, é fisiológico, eles têm essa necessidade. 5, 6 meses, 7 meses, Dani, eles já começam a conseguir ter um soninho mais longo, de 5 horas, né? Uhum. Aos 9 meses, essa criança às vezes acorda 1 ou 2 vezes só para mamar, vai diminuindo essa necessidade. E muitos bebês aos 10 meses não tem mais essa necessidade do mamar da noite. Às vezes não Sim, tem mais a necessidade fisiológica, mas tem a necessidade emocional, né, Dani? E isso. isso a gente tem que ver assim, é muito de família para família, né? A questão assim dos só, eu falo assim, eu não gosto de interferir muito. Ah, tira o mamar da noite, tira, vamos desmamar. Isso é muito pessoal, é muito da mãe com o bebê. Eu falo que enquanto estiver bom para a mãe e bom para o bebê, tá tudo bem. Mas se, Dani, essa mãe tá cansada, não tá dormindo bem, né? Tá difícil essa amamentação da noite, tá complicado. E esse neném já tem maturidade fisiológica para dormir, né? Não precisa mais estar acordando para o mamar, que isso acontece a partir dos 10 meses, que ele já tem uma alimentação mais regular. A gente pode dar o conselho, sabe, Dani, de pedir ajuda para o papai, na hora que esse bebê acordar, ao invés da mamãe ir, porque ele vai sempre associar o peito, e o papai, porque ele vai estar sendo nutrido de Acolhido, amor, né? ele vai estar sendo acolhido, ele vai estar sendo atendido, mas não vai associar mais que a noite é para mamar. E eu falo muito assim para as mães que é importante tirar a culpa. Por que que acontece? Elas Sim. ficam assim: não, mas eu não vou atender mais meu filho, tadinho, meu Deus, ele precisa, ele está querendo o peito. Eu falo assim que a alimentação e o sono para o bebê tem a mesma importância. Então, Dani, à noite o bebê precisa dormir. É importante ele dormir para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele aproveitar o dia, para ele conseguir durante o dia ter condições de brincar, condições de se conectar com o mundo, né? De perceber as coisas que o neném muito cansado, com muito sono, ele tem dificuldade também de desenvolver sua parte cognitiva, ele tem dificuldade de se alimentar, não come direito, fica sempre irritadinho. Então, assim, essa mãe vai estar dando, eu falo assim, ela vai estar dando uma parte, né? Ela vai estar nutrindo ali à noite, dando peito, mas ela vai também, de certa forma, estar atrapalhando uma outra parte que é muito importante para a criança. E outra coisa, Dani, uma mãe que não dorme, que passa a noite inteira acordada, ela também não vai conseguir de dia
ter o vínculo saudável que ela precisa ter para o seu filho. Ela não vai conseguir cuidar e se dedicar do seu filho como ela poderia se ela tivesse também tido uma noite boa de sono. Então é preciso tirar essa culpa, sabe, Dani? Porque, assim, dormir para o bebê é muito importante. Ele não tem essa necessidade, né, a partir dos 10 meses, a gente falando aqui, de ficar acordando para mamar. Isso é mais um hábito que aos pouquinhos a gente pode tirar dessa forma amorosa, colocando o papai ou qualquer adulto de referência, pode ser a vovó, pode ser uma babá muito querida, um adulto de referência, um adulto que a criança se sinta segura, para ir atender esse bebê e ele começar a entender que a noite é feita para dormir. E a mamãe explicar isso, quando for colocar ele para dormir, falar: olha, filho, você vai dormir, porque é muito importante, seu corpinho precisa disso para se desenvolver, para crescer. Mamãe precisa dormir também para cuidar melhor de você. Então, olha, a noite é feita para dormir, tá todo mundo dormindo, os passarinhos vão dormir. Então, conversar de uma forma lúdica com a criança, explicar e colocar um adulto de referência para atender essa criança. E eu falo assim, Dani, que isso às vezes demora uma semana, a criança fica, né, ainda acordando, ainda A chorando, gente não pode ser imediatista, não né? pode ser imediatista, é um processo do que ela vai entender que é importante dormir. E quando ela começar a dormir, Dani, ela vai ter essa necessidade, porque eu falo que quanto mais a gente dorme, mais a gente tem necessidade de dormir. Quanto mais uma criança dorme, mais o corpinho dela vai ter necessidade de dormir. Por isso que é importante também falar que o sono do dia não atrapalha o sono da noite. Uma criança que tem um sono do dia né, de qualidade, nos horários certinho, ela tende a dormir melhor à noite, porque é o que a gente falou, criança muito cansada, criança muito irritada e criança que dorme pouco, quando chega à noite, ela tem um sono agitado, um sono irregular, tem dificuldade de pegar no sono. E somos assim também adultos. Um adulto que dorme pouco, ele vai se acostumando com isso, né? De dormir pouco, e é um adulto que tem muita dificuldade de dormir. Então, assim, a gente fala que quanto mais se dorme, mais a gente tem vontade de dormir. E isso também é para a criança. Então, para a gente tirar também esse mito, Dani, de deixar a criança o dia inteiro acordada para ela dormir bem à noite, porque aí faz um efeito contrário e você está prejudicando o desenvolvimento também do seu filho, né? Então, de acordo com o amadurecimento da criança, a partir dos 10 meses, a gente pode iniciar esse processo e ter muita paciência. As mães não precisam se sentir culpadas. O importante é ter alguém para partilhar, né, para ajudar nesse processo, que a criança ela vai estar passando por um desenvolvimento, né? Ela tá crescendo e aprendendo que o sono é tão importante quanto mamar no peito da mamãe durante o dia, quando brincar durante o dia, né? Muito isso, Dani, tudo isso é importante. A gente não pode. Assim, nós somos um conjunto, né, Dani? O ser humano é um conjunto, as coisas não andam separadas. A gente tem que estar harmônico, né? A gente tem que estar com tudo ok. Então, eu vejo muito isso, né, Dani? Eu fico prestando atenção nessa questão. Outra questão importante, a gente vê a saúde da criança, que muitas crianças não dormem porque às vezes elas têm alguma questão mesmo fisiológica de saúde e a gente fica achando que é comportamental, né? Porque agora tudo é muito Uhum. comportamental. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, porque as crianças pequenas têm essa questão imaturidade digestiva, então tem às vezes questão de refluxo, de gases, de intolerância alimentar. Então, a gente tem que estar com a saúde ok, no pediatra, né? É importante quando seu filho não dorme, conversar isso com o pediatra para ele investigar. Então, tem questão de adenoide. Eu já vi muitas crianças que não dormiam Sim, bem, quando foi ver a questão que ele tinha dificuldade de respirar à noite. Então, todos esses detalhes é importante a gente levar para o pediatra, a gente conversar para ver se está tudo legal, para a gente não ficar, às vezes, forçando a criança a dormir e ela tá com desconforto físico, né? com Outra certeza. Outra coisa, Dani, importante a gente perceber também como que tá o vínculo dessa criança com os pais, porque o que que acontece? Às vezes a gente tem um dia tão agitado, tão corrido, é tão difícil se conectar com o nosso filho, né? Ter um momento assim de interação mesmo. E aí essa criança às vezes não quer dormir para compensar,
né? O que ela não teve de dia. Ah, quase não Verdade. vi meu papai, minha mamãe, né? Foi um dia tão corrido, um dia tão difícil, a gente não teve nenhum momento junto, e agora eu quero ficar com eles, né? Eu não quero, Verdade. eu quero compensar isso. Então, assim, o vínculo também é muito importante. E eu falo que nessa correria da nossa vida, né, de rotina, agora teletrabalho em casa, né, muita demanda, tudo junto e misturado, a gente aproveitar, Dani, os momentos de cuidado para fazer esse vínculo. Então, assim, na hora de dar um banho muito prazeroso, com muito contato, sabe? Se puder não chover, os dois ali abraçadinho, corpo com corpos. Na hora que terminar o banho, fazer uma massagem gostosa, né? Você, assim, vai trocar uma fraldinha, faz aquele momento ser gostoso, prazeroso, brincar. Fala, ai, filho, vamos trocar a fraldinha, a mamãe agora vai passar a pomadinha, né? E fazer, e tocar no corpinho com carinho, falar palavras doces. Então, você pode aproveitar os momentos de cuidado, Dani, para ser um momento de vínculo com aquela criança, para você nutrir aquela criança e ela se sentir bem, né? Ela se sentir. Porque a gente também não consegue dormir se a gente não está bem emocionalmente, né? Nós adultos, se a gente está angustiado, se a gente está carente, se a gente não está bem, a gente também tem dificuldade de pegar no sono. Então, bem, é assim para a criança. Então, é Muito importante bom. ver essa questão do vínculo, né? E outra coisa, Dani, que é importante para a gente ver da rotina da criança, que os bebês eles são biologicamente preparados para dormirem cedo. E muitos pais fazem a criança dormir tarde, achando que ela vai dormir melhor e vai acordar tarde. Não é isso. A criança, Hum, às 19 horas da noite, Dani, a melatonina é ativada no corpinho da criança pequena. Então, assim, é um horário muito bom para a gente pensar em fazer essa rotina do sono. A gente programar essa rotina com uma hora antes, fazendo um ritual, de dar um banho morninho, né? É um banho gostoso, de ir desacelerando a casa, apagando as luzes, mostrar que você também está dormindo, você põe o pijaminha no seu filho e põe o pijama em você também, põe o pijama no papai, todo mundo de pijama. A criança entender que a casa também vai dormir, que a família vai dormir, porque eles ficam também muito angustiados de ver assim, poxa, papai e mamãe estão lá, sabe? Super animados, assistindo um filme legal e comida na mesa, né? Ainda vão jantar e eu vou dormir. Poxa vida, e eu quero participar disso. Até um é bebezinho verdade. pequeno ele sente isso, Dani. Ele sente o clima da casa, ele sente a agitação da casa, que a casa ainda está acordada, movimentada. Então, assim, apagar as luzes, né? Ir desacelerando, evitar E tem, e tem um tempo certo para ativar o hormônio do crescimento, não é, Rebeca? isso, muito bem, Dani, porque assim, é uma coisa importante, até crianças maiores, gente, não pode dormir muito tarde. Por quê? O hormônio do sono, ele é ativado na criança às 11h30 da noite, né? Os especialistas falam que é de 11 a 11h30 da noite. Mas esse hormônio só funciona no corpo da criança se ela tiver em sono profundo. Então, a criança que vai dormir 11 horas, por exemplo, e às vezes não está no sono profundo, meia-noite, né? Não está no sono profundo, essa criança tem um prejuízo no seu crescimento. Então, é muito importante que as crianças, a partir das 9 horas da noite, estejam dormindo, para esse hormônio do crescimento funcionar. Então, por isso que é tão importante essa rotina. E os Ó, bebês, a gente já falaria, Dani, que é às 19, por causa desse hormônio da melatonina que é liberado nos bebês às 19 horas. Então, a gente ter esse conhecimento, a gente ter, né, essa rotina, essa preocupação é muito importante para a qualidade de sono do nosso filho. Isso é muito muito importante. bom. Muito bom, Rebeca. Dicas valiosíssimas, hein, pessoal? Rebeca, olha só, eu estou vendo muitas perguntas aqui que a gente vai conseguir compilar em outras perguntas. Aquela criança que tem terror noturno, que corre para a cama dos pais, que querem dormir junto com os pais. O que que você acha dessa cama compartilhada? Dani, assim, a gente tem que pensar que é natural do ser humano. A gente tem
é nato da gente gostar de dormir acompanhado. Isso é uma coisa natural nossa, é biológica nossa, né? Então, assim, por que que nós adultos gostamos, né, de dormir acompanhado e a criança não? Ela é obrigada a saber dormir sozinha. E, Dani, não, eu falo que essa questão assim, de cama compartilhada não a proximidade física para dormir não é um mau hábito de sono. Não é. Isso sim é uma condição para a gente dar independência para essa criança. Então, assim, essa criança precisa desse contato, ela precisa desse calor humano. A gente tem essa necessidade natural, né, de dormir acompanhado. E ela precisa ser nutrida, segura para ela conseguir dormir sozinha. Mas o que eu aconselho, Dani? Que ao invés da criança ir para a cama dos pais, os pais irem para a cama da criança. Por quê? Se a criança vai para a cama dos pais, ela vai ter uma dificuldade maior depois de ter que acostumar, além de dormir sozinha, acostumar com o ambiente do quarto, né, Dani? Então, assim, se os pais vão para o quarto, né, o papai ou a mamãe, a criança já vai estar acostumada com a sua caminha, né? O seu quarto já vai ser onde ela sempre dormiu, só que ela vai ter o acolhimento do papai e da mamãe, aquela segurança do que eles precisam naquele momento. Então é muito interessante isso, a gente tentar não levar para nossa cama. Eu não estou falando que é Uhum. proibido, que é contra, mas é mais só por essa questão de depois você vai ter que adaptar duas coisas, além da criança dormir sozinha, dormir no quarto dela. Então, se você puder ir, melhor. Então, eu sempre falo para os pais: tem um colchãozinho lá no quarto do seu filho, ou uma caminha de apoio no quarto do seu filho. Ele acordou, pediu ajuda, vai. Você precisa atender essa criança, você precisa nutrir ela, dar segurança para ela depois, quando ela tiver amadurecimento, dormir sozinha. Uma coisa importante de falar, Dani, que a gente consegue atender muito nosso filho quando ele é pequeno e tem essa questão do medo, né? Porque a gente, Sim, ele é pequenininho, ele ainda, né, é normal ter medo, é normal se sentir inseguro, ele ainda é muito frágil. E quando essa criança vai crescendo, a gente não acha mais isso normal e a gente exige muito dela, né? Você não pode mais ter medo, você tem que saber dormir sozinho, você cresceu, você é um rapaz. E eu queria falar uma coisa também, Dani, que é importante a gente saber, que a criança dos 6 aos 10 anos, ela passa por uma fase que Freud denominou como a fase da latência. O que é essa uhum. fase? A criança começa a ter consciência das coisas. Ela começa a perceber que morte existe, que nós podemos perder aquelas pessoas que amamos. Ela começa a perceber que existe violência, que existe mal, que o mal existe, né? Maldade. É verdade. Começa a perceber que ela precisa ser uma pessoa legal para ser aceita, vem a questão, né, do ego. Ela fica mais preocupada com os outros, assim, com os amiguinhos, né, com a questão da socialização do que com o papai e com a mamãe. Vem uma preocupação muito grande de ser aceita no grupo. E isso tudo, Dani, causa muita angústia, muitos conflitos, né, emocionais, e a criança começa a ter muito medo. Então, assim, ela, muitas vezes, por ela ser maior, os pais deixam a televisão ligada em programa de jornal agora, então, nessa época de pandemia, que é só coisa horrível, aparecendo morte, 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 e essa criança fica ouvindo aquilo e ela tem consciência que ela pode perder os pais, e ela tem consciência que, né, as pessoas que ela ama pode morrer. E aí, Dani, isso causa muita angústia. Ela começa a saber o que é realidade e o que é fantasia, né? Então, assim, as crianças pequenas têm medo por causa da fantasia, porque elas fantasiam muito, elas assistem um desenho, aí tem o lobo mau, que na hora de dia para assistir é super legal, elas assistem numa boa, sabe? Mas É quando até mais ou menos uns 6 anos de idade que ela é, tem essa fantasia assim aflorada. até os 6 anos de idade, Dani, 4, 5 anos, eles têm essa questão da fantasia. Então, assim, assiste filme, acha divertido, acha engraçado, mas quando chega à noite, fica fantasiando que o monstro existe, acha que o bicho-papão existe, É, a bruxa má existe. Então, fica com medo. fica com medo.
E as maiores, Dani, é isso que eu tô falando. É importante a gente saber que ela já tem consciência que o lobo mau não existe, que o bicho-papão não existe, né? Que a bruxa não existe, mas ela sabe que existe o vírus, ela sabe que existe a doença, ela tem mais consciência que existe bandido, que existe violência, e isso causa um medo muito grande, né? Então, por isso que vem esse período da latência, do medo, do ego, de quem eu sou, né? Se eu sou aceita, se eu sou uma pessoa legal, se as pessoas gostam de mim. Muitas crianças não dormem porque acham que não tem mais amigos, que os amiguinhos não gostam mais dele, porque um amiguinho virou a cara para ele na escola, não emprestou, né, o lápis. E isso causa muito conflito emocional. E nessa hora, Dani, a gente não está preparado para acolher esse filho porque a gente acha que ele já cresceu. Então é complicado. Você fala assim, não, você já está grande, você tem que saber dormir sozinho. E ele está precisando muito do seu apoio, ele está precisando muito do seu acolhimento, sabe? Muito do seu carinho. Então, E o assim, ideal é você estar ali do lado, conversando, falando coisas boas e e deixar essa criança ciente que vai ficar ali com ela, mas que depois a mamãe vai dormir, o papai vai dormir, mas vai ficar ali com ela até o momento dela adormecer. isso, Eu, Dani. eu tô passando por isso, viu, E, Rebeca? Com meu Dani, mas filho. tá certinho, é isso, é conversar, falar que tá, né, explicar as coisas, falar que tá tudo bem, ficar ali um pouquinho se ele precisar, sabe? Se de noite levantar, pedir para ficar com você, você vai até o quarto e fica, fala, filha, eu te entendo, você tá com medo, mas tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Não ficar ridicularizando o medo dessa criança e nem obrigando ela ser forte porque ela já tem 6, 7, 8 anos. Porque a criança, Dani, ela só começa a ter essa independência e essa vontade de dormir sozinha a partir dos 10 anos de idade. Ela começa a ter essa vontade de ter o cantinho dela, o quartinho dela, a individualidade dela. Antes disso, ela precisa muito dos seus adultos de diferença, que são os seus adultos que ela se sente segura, né? Os seus adultos que protegem, a sua fonte de proteção. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado também com as crianças maiores, né? Falando de crianças maiores, Rebeca, vamos agora, o nosso tempo já está aqui, já quase terminando, passou rápido, né? Vamos, falando um pouquinho das crianças maiores, a pandemia, ela trouxe muitas dificuldades para nós, né? Porque de repente a gente perdeu tudo, perdeu toda a nossa rotina. E aí as crianças ficaram mais acessíveis a eletrônicos, vendo mais televisão, ficando mais momentos no celular, tendo aula online, e consequentemente ela foi perdendo essa rotina do sono. E a gente fica meio perdido, porque a gente também está muito ligado ao que é online, a internet. Quais dicas você daria para a gente saber lidar melhor com isso nesse momento de pandemia? Dani, a gente tem que ter, assim, né, uma tolerância com a gente, com as crianças, né? Porque a gente está numa rotina um pouco, assim, anormal, né? E eu falo é isso, você tem uma compreensão que é um momento diferente, então ter mais paciência de acolher essas crianças, que elas vão estar mais nervosas, elas vão estar mais entediadas, às vezes mais agressivas, porque tudo isso gera muitos conflitos, né, emocionais. Mas é importante, sabe, Dani, a gente tentar manter pelo menos no máximo que a gente conseguir uma rotina de sono, de alimentação e de atividades também para essas crianças mais velhas, porque isso vai ajudar no sono da noite. Então, assim, a criança precisa ter um horário, continuar tendo um horário para acordar, um horário, né, para se alimentar, um horário de estudo, o horário de fazer uma atividade. Dentro de casa, eu sei que é difícil, mas a gente pode usar a criatividade, né, fazer dança, vamos Brin- dançar, brincar de Joguinhos, né? Joguinhos. teatro, fazer circuito em casa, né, Dani? Então, assim, a gente tentar também gastar a energia dessa criança, ela tem um momento também de atividades físicas, ela tem um momento também de vínculo com a família, porque não é porque ela cresceu que ela não precisa dessa questão, né, Dani, do vínculo familiar, pelo contrário, eles estão numa fase de muitos questionamentos, né, de muitas dúvidas,
essa fase da formação mesmo de quem eu sou. Então, assim, você tem um momento com a família, então eu falo assim, almoçar juntos, né? Fazer as refeições juntos é uma grande oportunidade, comerem juntos, conversarem, ter uma hora de jogar com seu filho, um jogo de tabuleiro, né? Sentar, vamos jogar, montar um quebra-cabeça, ajudar nas tarefas, da criança, você está interessado ali nos estudos da criança. Então, assim, você mostrar para essa criança que ela é importante, né? Que ela faz parte da família. Também delegar tarefas domésticas é muito interessante, eles gostam muito, isso ajuda também a gastar energia, ajuda eles se sentirem pertencentes à família, que eles estão colaborando. Então, assim, a gente tem que tentar ter um dia agradável, Dani, para a noite ser boa. Porque é isso, a gente tem que sempre lembrar de nós. Quando a gente não tem um dia bom, a nossa noite também não é boa. Quando a É gente verdade. tem um dia ocioso demais, que a gente não fez nada, que a gente não gastou energia, que a gente ficou o tempo inteiro na televisão, né? O tempo inteiro em eletrônicos, isso também não dá uma qualidade de sono pra gente. Então a criança, ela precisa muito disso. Então, cozinhar, põe a criança para fazer comida, sabe? Vamos cozinhar juntos, fazer bolo. Isso é uma delícia, eles adoram. E é uma forma de vínculo, de aprendizado, de também você colocar essa criança para participar, né, da casa. Então, assim, a gente tem que ter essa rotina equilibrada, a gente tem que manter também a questão do vínculo de uma forma, né, forte, que essa criança se sinta muito também amada, que ela se sinta muito acolhida, evitar que ela escute notícias ruins, evitar, né, filmes muito pesados, muito agitados, muito videogame também, ter, estipular horário para jogar, né, tem o horário de todo dia e evitar que isso seja à noite. E eu falo, sabe, Dani, a família tem que ter um ritual de sono parecido, porque a criança ela vai muito de acordo com o estilo de vida dos seus pais. Então você vê assim que muitas vezes crianças dormem muito tarde porque seus pais também dormem muito tarde, acordam muito tarde e elas vão Sim. nesse ritmo. Só que para a criança isso é muito prejudicial. Então a gente precisa se policiar, a gente precisa se sacrificar um pouco, porque isso lá na frente é o resultado. Os neurologistas falam, Dani, que é muito importante a gente ter essa rotina do sono organizada, né, para a criança até os 5 anos de idade, né, que é na primeira infância Hum. faz muita diferença para depois na vida do Porque ela vai adolescente levar para frente, né, a rotina, né? frente. E pessoas que dormem mal, que dormem tarde demais, que têm um sono ruim, elas têm problema de memória, depois tem problema de aprendizado, tem problema de também, Dani, questão de obesidade. Tem estudos que falam que tem até mais tendência até Alzheimer, pessoas que dormem mal, em horários, né, irregulares. Então, assim, isso é uma questão que a gente tem que priorizar. Nós A muitas vezes rotina é tudo, né, Rebeca? e a gente muitas vezes se preocupa muito com a alimentação, a gente se preocupa muito, né? Ai, meu filho comer bem, meu filho está estudando, né? Meu filho está fazendo atividade física, mas a gente às vezes deixa esse sono um pouco de lado, a gente relaxa, a gente deixa, vai dormir na hora que quer, porque é difícil, dá trabalho. Mas a gente tem que saber que isso é importante. E quando a gente estipula essa rotina, as coisas ficam fáceis, Dani, porque o relógio biológico da criança entra, né, num amadurecimento tão grande que eles vão conseguindo dormir facilmente nos horários que você estipulou. Então, assim, lá na frente você colhe isso. É importante a gente ter mesmo essa perseverança, essa força, né, de estipular essa rotina do sono. Tem É, mais alguma Rebeca, pergunta? na verdade a gente tem tudo tá baseado no amor, né? E a gente precisa deixar de lado o imediatismo, ter paciência, ter persistência, porque as coisas acontecem, né? Com certeza, Dani, é isso mesmo. Quando a gente se dedica, quando a gente nutre, né, essa criança, quando a gente
mostra para essa criança que ela é importante, que seus desejos são importantes, que suas necessidades são importantes. A gente cria um ser humano com uma autoestima maravilhosa, né? Um ser humano capaz também de ter empatia pelo outro, um ser humano com a saúde física e emocional equilibrada. Então, assim, tudo, eu falo que é uma junção, né, Dani? A gente tem que se preocupar com todos os detalhes da vida da criança, porque tudo isso é muito importante. E muitas vezes, Dani, é bom eu lembrar, eu vejo muitos pais me procurando falando que sua criança é uma criança difícil, uma criança que faz muita birra, uma criança que tem muita explosão emocional, e quando eu vou ver, essa criança tem dificuldade do sono, essa criança não está dormindo bem, essa criança não tem uma rotina adequada de sono e por isso ela está se comportando assim. Então, muitas vezes, né, é questão mesmo da gente perceber isso. Eu estou atendendo todas as necessidades do meu filho, ele tá, né, com a sua vida equilibrada, tá tudo equilibrado, porque uma coisa atinge a outra, né, Dani? É tudo junto. Verdade. Rebeca, o nosso tempo acabou. Tá Oh, acabando. que Eu gostaria de agradecer em nome da Escola Canarinho, primeiramente a todos que estão aqui participando dessa live. Obrigada, gente. Agradecer você, Rebeca, pela riqueza de conhecimento. É muito bom a gente compartilhar conhecimentos, né? Porque dá mais clareza e a gente consegue levar as situações com mais leveza, né? Oh, foi um prazer enorme, Dani. Olha, é um momento assim que a gente troca, né? Aprende e é tão gostoso. Eu me sinto tão feliz, sabe, Dani, de estar podendo ajudar tantas famílias, né? Nessa questão que eu sei que às vezes é um desafio muito grande, mas eu queria falar para essas famílias não desistirem, sabe? Se dedicarem que depois elas vão colher esse fruto. E eu queria também falar, Dani, que eu vou disponibilizar no meu Instagram, o Cuidado que Educa, a tabelinha do sono para os pais terem noção do tanto Hum. de sono que cada idade a criança precisa ter, né? A quantidade, a duração desse sono, o número das sonecas do dia, porque isso também é muito importante. A gente sabe. Ótimo. Aí Qual eu é vou. o Instagram, Rebeca? O Cuidado que Educa, Dani. Aí eu vou Então, colocar todo mundo seguindo lá, hein? O cuidado que educa. isso. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar agora. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigada, Rebeca. Um beijo Obrigada, para todo mundo. foi um prazer Tchau, enorme, foi gente. muito bom. Beijo, boa noite, bom sono. Boa Bom, noite. Bom sono. bom sono para todos. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, um beijo.